Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, um dependente químico em busca da minha recuperação, em busca de me tornar uma pessoa e um ser humano melhor. Hoje eu vou partilhar para vocês um grande desafio que todos os pais ou quem pretende ser pai um dia ou já é encara na sua vida. Eu vou falar algumas atitudes, alguns comportamentos que você deve aplicá-los para que você possa criar o seu filho para o sucesso, criar o seu filho para se tornar um cidadão, uma pessoa, um ser humano do bem, um ser humano capacitado, um ser humano que possa fazer a diferença na vida deles próprios, como na vida de outras pessoas e no futuro da sua vida também. Nunca foi tão difícil criar filhos numa sociedade falida igual a gente vive nos dias de hoje. Hoje, cada dia mais, está mais difícil a gente conseguir passar costumes e influências boas para os nossos filhos, para as nossas crianças, que são o futuro não só da nação, mas é o futuro da sua família. Não se esqueça disso. Hoje, devido a conteúdos, tanto na internet, quanto em filmes, em séries, novelas, coleguinhas da escola, influências de amigos de bairro, influência infelizmente negativa da própria família, tá difícil encaminhar a criança por um caminho que ela tenha segurança emocional, tenha uma consciência, tenha princípios, virtudes de caráter, devido à influência que a gente recebe por essas mídias, que na verdade só incentivam muitas vezes a imoralidade sexual, a violência, ao consumo de bebidas alcoólicas ou até outras drogas, e até infelizmente a apologia ao crime, envolvimento com tráfico, furtos, delitos pequenos, grandes, roubos e até muitas vezes sequestro. Então, eu vou começar uma série de vídeos a partir de hoje, assim, maneiras que a gente pode tentar influenciar as nossas crianças, influenciar os nossos filhos, influenciar não somente os nossos filhos, como os nossos entes queridos, os pequenininhos. Porque, assim, não existe uma receita, não existe uma fórmula mágica garantida que você, passando essas atitudes, passando essas informações, passando esses conhecimentos, tenha um resultado efetivo, mas que possa, praticamente é comprovado, se você conseguir passar mais tempo com seus filhos, eles podem ser influenciados por vocês. A gente passando muito tempo, muitas vezes é difícil competir com o mundo de hoje, com a mídia. Imagina se a gente dedicar pouco tempo que a gente muitas vezes tem, ou não dedicar nada para os nossos filhos, achando que só dar bens materiais é o suficiente. Isso não passa autodomínio, isso não passa autoconfiança, isso não cria ninguém com uma segurança emocional. Eu sei que nos dias de hoje os pais estão muito sobrecarregados em questão de planejamento financeiro, devido às obrigações, passam cada dia mais tendo que correr atrás para correr atrás do pão de cada dia. Mas com a força do seu poder superior, com a força da sua crença, com a força da sua vontade, você pode fazer um pouco mais. É diferente, muitas vezes, o cuidado que você tem que ter com uma criança. Você não é o chefe dela, você não é o patrão dela. Você oferecendo coisas de bens materiais seria como um salário. Mesmo ela fazendo até coisas erradas, você continua ainda pagando. Então começa a série de vídeos hoje. Postarei um vídeo mais tarde com algumas atitudes e comportamentos que não, como eu falei, não é uma receita mágica, mas que com mais tempo de convivência, mais tempo de conversa, de bate-papo, formal ou informal, e não adianta dar aqueles sermões formados. Você tem que virar um verdadeiro amigo dos seus filhos.
Uai, seu app de vídeos curtos. Bom dia a todos, meu nome é Jefferson, adicto em busca de recuperação. Família, eu sou mais um dependente químico aqui que estou buscando me tornar um ser humano, uma pessoa melhor. E eu não quero guardar só os conhecimentos que eu venho adquirindo para mim, porque o conhecimento só é válido quando ele é partilhado. Conhecimento só é válido quando ele é transmitido. Se chegar uma pessoa que eu consigo passar uma mensagem positiva, já é de grande valia para mim. E falo, conhecimento nunca é demais, mas quando você partilha com outros seres humanos. Pare de ser egoísta. Partilhe o seu melhor para as outras pessoas também. Hoje eu continuo aqui falando com vocês sobre criando filhos para o sucesso. E como você cria filhos para o sucesso no mundo de hoje? É muito complicado. É muito complicado criar filhos de hoje para o sucesso. Por quê? Primeiro, não somos perfeitos, não somos pais perfeitos. Mas hoje em dia é comprovado que quanto mais você passa tempo com seus filhos, você vai ter poder de influenciá-los. Porque as influências negativas são várias em várias mídias, como internet, colegas da escola, amigos de bairro, filmes, apologia ao crime. Você vê estatisticamente, é comprovado que não só no Brasil, mas o aumento de índices de tiroteio nas escolas igual nos Estados Unidos, envolvimento aqui no Brasil com a criminalidade, tráfico de drogas, imoralidade sexual, gravidez indesejada, está cada dia mais acontecendo. Então, passe mais tempo com seus filhos. Passe mais tempo. Eu sei que não somos pais perfeitos e nunca seremos, mas é comprovado que pais que se dedicam ao dia a dia dos filhos podem influenciá-los de várias maneiras. E principalmente com o seu exemplo, não com suas palavras. Pare de sermões voltados, conversa, bata um papo com seu filho, mostre em atitudes que ele pode ser um ser humano até melhor que você. Não compita com seu filho, não compita para ser melhor que ele. Faça o seu melhor para ele. Assim, você pode ver que hoje, no dia de hoje, nada contra o baile funk nem nada, mas muitas vezes é ali que começa a imoralidade sexual, ali que começa pequenos delitos. Muitas vezes seu filho está indo num baile, ele não está fazendo nada de errado. Tudo bem que é um lugar cheio de bebidas, drogas, mas ele está andando na garupa de um camarada que o cara roubou a moto de um trabalhador só para estar dando peãozinho no baile funk. Até quando você acha que a pressão dos amigos, a influência dos amigos não vai fazer ele fazer a mesma coisa? Então, mesmo a gente não sendo perfeito, passando mais tempo com nossos filhos, a gente pode influenciá-los a terem valores, princípios decentes. Família, como eu falei, não existe pai perfeitos. Por isso também a gente tem que entender que mesmo com toda a nossa influência, toda a nossa vontade, todo o nosso desejo, todos os nossos sonhos para os nossos filhos, a gente tem que entender também o tempo deles, a imaturidade deles, que é natural. Muitas coisas eles só vão aprender com o erro, porque o erro faz parte da experiência. Eu ainda vou continuar com esses vídeos. Provavelmente amanhã vou estar postando mais um e aprofundando um pouco mais em alguns comportamentos, algumas atitudes que podem fazer você fazer não somente seu filho, como as crianças ao seu redor, uma pessoa, um ser humano, um cidadão melhor. Uma criança, um adolescente, um adulto, que no futuro ele será, com segurança emocional, amor próprio, autodomínio, mente aberta, boa vontade, honestidade, humildade, fé, coragem, disciplina, determinação, comprometimento e dedicação a ser uma pessoa do bem. Uai, seu app de vídeos curtos. Primeiramente, bom dia a todos, meu nome é Jefferson. Hoje eu venho compartilhar com vocês algumas maneiras de você lançar um alicerce sólido para criar os seus filhos para o sucesso.
para isso, você tem que mais agir em atitudes, ações do que em palavras, para que você possa criar uma pessoa no futuro, um homem, uma mulher que tenha segurança emocional, que tenha autodomínio, que tenha autocontrole, que tenha amor próprio. E para isso, a gente vai falar hoje de valores. Mas primeiramente, para que você possa transmitir valores para os seus filhos, você tem que entender quais são os seus valores. Quais são os valores que você já carrega durante toda a sua vida e os valores que você não tem ainda, que você pode adquirir. E procure, busque sempre valores bons. O que são valores? Nada mais são do que crenças boas do que se deve ou não fazer de uma família ou uma sociedade. E para você transmitir isso para os seus filhos, você deve mais praticar do que somente falar com palavras. Falar é muito fácil, falar sobre honestidade, falar sobre humildade, falar sobre empatia, mas não está praticando no dia a dia. Então, quando você for querer transmitir, procure saber primeiramente quais são os seus valores. Quais valores você tem que você ainda pode melhorar? Quais valores você tem e precisa praticar mais? Quais valores você ainda precisa buscar ter para poder influenciar? Porque, como eu falei, atitudes valem muito mais do que palavras. Você for numa padaria, a moça do caixa te passar um troco errado no valor de 50 centavos, R$1, e seu filho, sua criança, vê aquela ação e você pega aquele troco, mesmo sabendo que ela te passou um troco a mais, e depois ou antes já ter falado de honestidade para ele vai interpretar de coisas pequenas e você não precisa ser honesto. E não é assim que a gente deve agir. Então, para você criar filhos para o sucesso, você tem que transmitir valores para eles, não somente com palavras, mas com atitudes. Valores básicos como honestidade, humildade, solidariedade, empatia, responsabilidade, limites. Assim, você vai estar criando uma pessoa para o sucesso, não só uma criança. Lembre que seu filho, sua filha, vai ser o futuro da sua família. Qual é o futuro que você quer para a sua família no dia de hoje? Então, tente implementar valores no seu dia a dia. Tente implementar valores no dia a dia da sua família. Pratique valores, não somente fale. Então, pratique humildade, honestidade, boa vontade, mente aberta, honestidade, fé, coragem, disciplina, maturidade. Porque só assim a gente vai conseguir criar pessoas para o sucesso. Então você tem que se envolver com o seu filho, ser o verdadeiro amigo e companheiro do seu filho, para poder prepará-lo para cada dia mais ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor. Então, o que o seu filho está pensando, o que o seu filho está sentindo, você sabe o dia de hoje? Você perguntou para o seu filho, indiferente da idade dele, como foi o dia dele? Como que ele está se sentindo fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Quando a criança está chorando, a gente sabe que tem algum motivo, é fome, alguma dor. Quando está maiorzinho, a gente sabe se está com febre ou não, a gente sabe como cuidar. Mas e as feridas emocionais? E as feridas que geralmente são da alma? Você tem buscado saber quais são os medos dos seus filhos? Quais são as angústias? Quais são os pavores, os receios, a insegurança? Então conviva com seus filhos, crie cada dia mais ser humanos melhores. Procure, passe valores. Não esqueça, só assim você vai criar um ser humano, um adulto que será futuramente seguro de si, um adulto que tem amor próprio, humildade, honestidade e todos os princípios que todos nós devemos buscar. Quai, seu app de vídeos curtos. Primeiramente, bom dia a todos, meu nome é Jefferson. Hoje eu vou continuar falando para vocês algumas atitudes
para criar filhos para o sucesso. Hoje eu venho falar para você sobre caráter. Caráter nada mais é do que como que nós colocamos os nossos valores em prática. Então, se você passa a informação para o seu filho, sua filha, para uma criança, que o valor da honestidade, valores como a honestidade, é um valor importante, mas, por exemplo, recebe uma ligação na sua casa que você não queira atender, você mesmo estando em casa, pede para ela falar que você não está. Automaticamente, no subconsciente dela, ela vai entender que a honestidade não é um valor tão essencial. Valores são como honestidade, humildade, empatia, boa vontade, como comentei no vídeo anterior, né? Empatia pelo próximo. E caráter nada mais é de como que a gente coloca esses nossos valores em prática no dia a dia. Então, fundamentalmente, quando a gente começa a querer introduzir valores na vida de uma criança, na vida de uma pessoa, a gente tem que mostrar esses valores como o nosso caráter em prática. A gente sabe que qual a diferença de ética para caráter? Ética, você sabe que roubar é errado, mas mesmo assim ainda rouba. Então tem pessoas, muitos políticos com ética, vamos dizer, mas não tem o valor da honestidade. Então, quando a gente consegue passar realmente valores para uma criança, mostrando para ela como que a gente aplica os valores no nosso dia a dia, através do nosso caráter, caráter nada mais é como que a gente aplica os nossos valores no dia a dia, porque como eu falei, valores, o que são valores? Valores nada mais é do que crenças de algo bom ou algo ruim que a gente herda da nossa família, que a gente herda da sociedade, que a gente herda de princípios religiosos, princípios bíblicos. Isso são valores. O caráter é como que a gente aplica ele no dia a dia da nossa vida. Então, comece a demonstrar os valores para os seus filhos através do seu caráter. Porque quando uma pessoa ela consegue implementar os valores dela no dia a dia, isso vai criar uma pessoa de um caráter de bem, um bom caráter. Então ela vai conseguir aplicar no dia a dia dela princípios como honestidade, humildade, empatia, respeito, tolerância, tanto religiosa como outros, autodomínio, domínio próprio. E isso é muito importante. Isso é muito importante para você criar uma pessoa, um ser humano com segurança emocional, com autoconfiança, com amor próprio. Então é fundamental que você possa transmitir algo que fixe na mente de uma criança. Como uma criança ela já consegue adquirir valores e colocá-las no dia a dia, não importe a circunstância, não importe a pessoa que ela esteja no momento se envolvendo, ela vai conseguir fixar esses princípios na vida dela. Então nunca se esqueça, valores é muito filosófico. Caráter é a prática. E o que é caráter? É como que você aplica os seus valores no dia de hoje. Quai, seu app de vídeos curtos. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Jefferson. Hoje eu continuo com a pauta de vídeos criando filho para o sucesso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. Mas primeiro, reforçando sobre a questão de valores que eu estava falando nos vídeos anteriores, os pais também devem ser pautados sobre bons valores, para que esses valores
sejam influência dos seus filhos. Como eu falei muitas vezes nos outros vídeos, que assim, as suas palavras talvez não consigam implementar valores nos seus filhos, mas seus comportamentos sim. Agora, falando sobre inteligência emocional, o que eu venho falar para vocês sobre inteligência emocional? Inteligência emocional virou um termo praticamente da moda hoje na área da psicologia. Psicólogos chegaram à análise de que o que? A inteligência emocional, ela supera a questão da cognitiva da pessoa para o sucesso. Então, se a pessoa tiver um cognitivo muito avançado, mas não tiver uma inteligência emocional boa, não vai adiantar. A inteligência emocional, ela consegue entrar pautada em todas as áreas e aspectos da nossa vida, no nosso trabalho, nossa carreira e nos nossos relacionamentos. Você também, para entender, vamos entender o que seria inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que a gente saber identificar e controlar as nossas emoções. Então, a inteligência emocional é a habilidade que a gente tem, indiferente da situação estressante, diferente da situação aflita, a gente saber levar nossas emoções das melhores maneiras. Para isso, a gente tem que muito ter o autoconhecimento, se autoconhecer, para a gente depois criar habilidades para lidar com as nossas próprias emoções, porque cada ser humano tem uma percepção muitas vezes de um mundo, de uma situação e de uma emoção. Então, como eu falei para vocês, a inteligência emocional hoje é um aspecto para criar crianças e pessoas de sucesso. Para isso, os pais, eles devem se envolver emocionalmente com os filhos. Você tem que utilizar situações tanto positivas como negativas para fazerem eles identificar os seus sentimentos, as suas emoções, e usar essas situações para poder encaminhá-los na melhor direção, encaminhar nos melhores tipos de comportamento que eles possam agir em determinada situação e maneira. E você se envolvendo emocionalmente com seu filho, sabendo quais são os sentimentos, quais são os medos, quais são as angústias, quais são o complexo de inferioridade que ele tem, quais são as crenças limitantes que ele tem, isso nada vai te pedir de disciplinar o seu filho. Você se envolver emocionalmente com o seu filho não vai tirar a sua autoridade, a sua disciplina, mas sim criar um relacionamento mais estreito entre pai e filho, mãe e filha, entre família. E isso é importante. Procure incentivar ao seu filho as suas emoções, a partilhar as suas emoções, a não querer esconder seus sentimentos, mas sim para que eles possam e consigam entender o que estão acontecendo com eles. Então não se esqueça, a inteligência emocional é fundamental. Então, só para reforçar, o que seria então inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de controlar nossas emoções. Conseguir identificar, administrar e criar habilidades para controlar nossas emoções, indiferente de qualquer situação ou circunstância imprevisto que venha a ocorrer na nossa vida. Então, busque hoje a sua própria inteligência emocional e busque a passar para os seus filhos, para as suas crianças, para as pessoas ao seu redor, porque isso fará você criar um filho para o sucesso. Quai, seu app de vídeos curtos.